O Confiança segue sem vencer na Série C, mas pelo menos parou de perder. Figueirense e Guarani entram no Z4 abraçados. Já a Ponte vence mais um e abre 2 pontos na arbitragem. Mais erros de arbitragem, principalmente no jogo Londrina e ABC. Isso tudo aconteceu na rodada 7 da Série C do Campeonato Brasileiro, a rodada magrinha de gols. Só o Itabaiana fez 2 gols em uma partida, de resto os times ou marcaram um gol apenas ou nenhum gol. E aí foi uma rodada bem magrinha de gols, mas não deixou de ter emoção, polêmica, expulsões, enfim. Uma rodada maravilhosa de Série C. Vamos aqui falar dessa rodada. Meu nome é Mike Gabriel, você está no canal Dragão de Aracaju e bora para o resumo da rodada de número 7. Bem, os jogos dessa rodada começaram no sábado com Náutico 0, Ponte Preta 1, CSA 0, Confiança 0, Itabaiana 2, Caxias 1, Londrina 1, ABC 1. Os jogos seguiram no domingo para Botafogo 1, Retrô 0, Ituano 0, Floresta 0, Ipiranga 1, Tombense 1, Anápolis 1, Maringá 1. E a rodada é fechada na segunda com Guarani 0, Figueirense 0, Brusque 1, São Bernardo 0. Então, como eu falei, rodada econômica, rodada aí que do único visitante que aprontou foi a Ponte para cima do Náutico e foi mais ou menos uma rodada bem parecida. Destaques dessa rodada, Náutico 0, Ponte Preta 1. A Ponte venceu o Náutico nos aflitos com um gol já no finalzinho, aos 40 minutos do segundo tempo. O jogo foi marcado por 2 expulsões. A de Léo Oliveira da Ponte no início do jogo, e a Ponte fica com 1 a menos, sofrendo uma pressão insana do Náutico, até que Muriel faz uma falta fora da área, é expulso, isso se iguala, já estamos falando do segundo tempo, e no segundo tempo a Ponte consegue marcar no finalzinho e garantir a liderança da Série C. CSA 0 e Confiança 0. Foi um jogo bom para os goleiros, né? Os goleiros brilharam, principalmente o goleiro Felipe do Confiança, finalmente Confiança aí com um goleiro seguro. O CSA ainda meio de ressaca, com o time misto, mas ainda assim foi para cima do Confiança, que se segurou como pôde, fez uma atuação defensiva bem honesta para os padrões que vinha fazendo antes, e embaixo da barra o goleiro Felipe segurou. Confiança ainda teve algumas chances com o Thiago Santos, mas o goleiro do CSA, Gabriel Félix, também conseguiu salvar o azulão. No final das contas, 0 a 0 em uma noite chuvosa de Maceió e ninguém foi de ninguém. Pula para segunda-feira, Guarani 0 e Figueirense 0. Um jogo que eu falava poderia ser um afundar o outro no Z4 ou ainda os dois caírem abraçados, e foi isso que aconteceu. O Figueirense perdeu um jogador cedo, o Johnny Douglas, e ficou com esse jogador aí sofrendo uma pressão insana do Guarani. O goleiro do Figueira pegou tudo, pegou até pênalti. Ex-goleiro do Confiança, não sei se vocês lembram, Diego Gabriel, que ele esteve aqui emprestado pelo Botafogo do Rio, fez algumas partidas, bom goleiro, fechou o gol do Figueira, impedindo a segunda vitória do Guarani e pelo menos segurando um ponto ali dentro das condições, até que não foi tão ruim para o time de Florianópolis. E fechando, Brusque 1, São Bernardo 0, nosso próximo adversário jogando em casa, venceu no São Bernardo, no Augusto Bauer. Diego Matias fez um golaço aos 10 minutos do primeiro tempo. Depois, seguindo a pressão, o São Bernardo tentou reagir, mas no final das contas ficou mesmo esse valor. Ficou mesmo esse placar: Brusque 1, São Bernardo 0. Brusque, com essa vitória, chega à vice-liderança. Já o São Bernardo caiu para a 7ª colocação, tá ali meio que olhando para baixo, meio que olhando para cima, em termos de classificação. Antes de seguir com a classificação, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nada. Cobertura de Confiança da Série C aqui, melhor cobertura da internet você vê aqui, sem querer me gabar. Também considere se tornar membro, eu sempre deixo um linkzinho da Shopee, não muda nada para você, mas ajuda bastante a gente. Vai lá e compra. Seguimos agora com a classificação da Série C após essa rodada. No G8 nós temos a Ponte Preta com 16 pontos, seguida por Brusque com 14, em terceiro o Londrina com 13. Com 12 pontos nós temos 2 times, na 4ª colocação o Caxias e em 5º o Maringá.
Com 11 pontos, nós temos em sexto lugar o Ituano. Olha só, o Ituano saiu da vice para a sexta colocação e segue caindo. E em sétimo, o São Bernardo. O Ipiranga fecha o G8 com 10 pontos. Ali no limbo, nós temos com a mesma pontuação de G8, mas fora, CSA com 10 pontos, Botafogo, Tombense e Floresta estão em 10º, 11º e 12º com 9 pontos. O Náutico ficou com 8 pontos, seguido de ABC, que somou mais um ponto e foi a 8, em 13º e 14º. Com 7 pontos, nós temos na 15ª colocação o Retrô, em 16º ali na beirolinha da zona de rebaixamento, o Itabaiana. Na zona maldita, nós temos o Figueirense na 17ª colocação com 6 pontos, seguido por Guarani com 5 pontos na 18ª, Anápolis em 19º com 5 pontos e na lanterna, infelizmente, o Confiança com 4 pontos. Essa é a classificação da Série C após a rodada 7. Vamos lá falar agora dos jogos, os próximos jogos que farão a rodada 8 e os destaques dessa rodada. No sábado, 31 de maio, nós temos ABC e Náutico no Frasqueirão, Retrô e Guarani na Arena Pernambuco, Floresta e Itabaiana em Horizonte e Caxias e Londrina jogando no Centenário. No domingo, nós teremos Confiança e Brusque aqui no Batistão, Tombense e Anápolis em Tombos, Figueirense e Botafogo em Florianópolis, Maringá e Ituano jogando no Willie Davis. Fechando a rodada na segunda-feira, Ponte Preta e Guarani no Moisés Lucarelli, São Bernardo e CSA no 1º de maio em São Bernardo, Grande São Paulo. Essa é a rodada, jogos que a gente precisa ficar de olho nessa rodada. ABC e Náutico vai ser um jogo muito interessante. O Náutico vinha de 2 vitórias, tinha tudo para dar uma embalada, fez um jogo interessante pela Copa do Brasil, mas perdeu um jogo jogando a maior parte dele com 1 a menos. Depois que igualou a quantidade, a Ponte foi lá e ainda venceu. Será que o ABC segue reagindo? E será que o Náutico segue reagindo? Ou o ABC que precisa engrenar em algum momento? O ABC até faz bons jogos, mas vacila demais na defesa, sempre toma um gol, sempre lamenta um pênalti perdido, ou um gol sofrido no final. Agora teve toda essa celeuma contra o Guarani. Enfim, vai ser um jogo aí, 2 times precisando e querendo muito vencer. Confiança e Brusque é o segundo jogo que eu trago aqui pra gente ficar de olho. Dragão precisando muito dessa vitória, desesperado, tendo um histórico de confrontos em casa contra o Brusque favorável entre Série B e Série C. Já um Brusque que é vice-líder, tá jogando muito bem, vem despreocupado, se perder ou empatar tá tranquilo, se vencer é capaz até de assumir a liderança, e aí não vou dizer que chega de franco atirador, mas chega praticamente zerado nessa pressão, vem aqui para conseguir o que for, jogo dificílimo, e aí pra gente observar se o Dragão vai para essa parada da Super Mundial com alguma tranquilidade ou não. Tranquilidade e confiança não são palavras que costumam tranquilidade e confiança não são palavras que costumam coincidir. Vamos lá, fechando aqui. Figueirense e Botafogo da Paraíba jogando em Florianópolis. O Figueira, escapou de uma derrota nessa rodada, mas segue no Z4. O Belo respirou com essa vitória sobre o Retrô, mas ainda precisa se provar. Eu venho falando que eu não gosto do futebol desse Retrô. É muito frágil, marca muito poucos gols em gols fora de casa, praticamente não marca. Então, precisa realmente de se provar. Mas como eu não estou falando do Retrô, estou falando do Belo, talvez essa vitória do Belo não os anime tanto assim, então não prove tantas coisas. Terá uma prova de fogo agora, jogando contra o Figueirense em casa, que está tentando tornar o seu estádio uma força para conseguir escapar do Z4. E fechando, Maringá e Ituano, jogo bem interessante. Os 2 times que começaram bem, só que eles foram perdendo a força ao longo das rodadas. Quem vai retornar ao bom momento e quem vai sair do G8? Talvez até o Ituano, se perder ou empatar, talvez saia do G8. O Maringá não sei, mas aí é uma disputa bem interessante, uma disputa aí de times que querem algo mais na temporada, mas que perderam fôlego. Vamos ver se esse jogo é o jogo da retomada de fôlego antes da parada. É isso, turma. Esse foi o balanço da rodada 7. Que na rodada 8 sejamos mais felizes e possamos vir fazer o balanço aqui com um sorrisão no rosto após uma vitória e começando a nossa reação para escapar desse maldito rebaixamento.
É isso, muito obrigado a todos, saudações proletárias e fui.